Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E o vídeo de hoje é sobre as previsões aí do tarô para o ano de 2026. E nesse vídeo eu vou trazer aqui, uma tiragem que eu fiz de um arcano do mês para cada mês do ano, pra gente aí conseguir se organizar, se planejar diante das energias que vão reger aquele mês, aquele determinado mês. Acho que essa previsão, esse tipo de jogo é muito interessante para que a gente entenda mais ou menos, tem uma visão global do ano, quais são os meses que são mais propícios para que a gente se coloque no mundo, os meses que são mais retraídos, que são mais desafiadores, e por que eles são mais desafiadores, entendendo que somos pessoas diferentes e que o que é desafiador para um pode não ser desafiador para outra pessoa. E os meses aí que são mais estagnados mesmo, que é propício para que a gente faça uma revisão daquilo que já foi, daquilo que passou. O mês fica batendo com a cabeça na porta porque as coisas não andam, porque as coisas não prosseguem. Então esse aí eu acho que é um dos grandes objetivos desse tipo de tiragem para mim. E aí a gente começa então com o mês de janeiro, com o arcano, o carro. Esse que é um arcano de movimento, um arcano de poder pessoal, de ação, de conquistas, de sucesso, de se colocar no mundo. É um mês aí, então, janeiro, da gente colocar as nossas ações em movimento. Se a gente tiver aí alguma situação no trabalho de liderança, uma possibilidade de liderança, é um bom mês para isso. É um mês para viagens, mudanças de cidade, de estado, país. Então, assim, no geral, um mês de mudança, não só de se colocar em movimento, mas também mudanças internas, porque como a gente lida com os percalços, como a gente lida com as situações, faz com que a gente cresça, que a gente mude enquanto pessoa também. Então, um mês aí bem interessante. A gente vai começar o ano com essa energia de, olha, vamos pra frente, vamos produzir, vamos colocar nossos sonhos na materialidade, vamos fazer e acontecer. E fevereiro chega aí, então, com essa energia do imperador, Então, em janeiro, a gente se colocou no mundo, a gente se pôs em movimento, a gente entendeu para onde a gente quer ir e aí em fevereiro a gente tem um mês de, olha, vamos colocar a casa em ordem, vamos nos organizar, vamos nos estruturar, vamos colocar esses desejos e essas ações, mais sólidas para que a gente consiga fazer isso com mais estrutura, com mais organização, com mais praticidade. Então a gente começa aí os 2 primeiros meses de 2026 com uma energia muito interessante para trabalho, para projetos, para a gente se organizar metas, organizar o que a gente vai querer conquistar aí ao longo do ano de 2026. E aí, finalizando esse primeiro trimestre, aí a gente chega em março com a carta O Mundo. O Mundo, que é a última carta do tarô, que é uma carta que fala sobre finalizações, sobre realização, sobre completude, sobre se entender, o que é essa satisfação, essa completude, esse entendimento desse prato cheio, sabe? É uma carta aí que ela nos ajuda, nos auxilia a colocar síntese nas coisas, Então, janeiro a gente foi lá, se colocou no mundo, se colocou em movimento. Fevereiro a gente teve ali um pouquinho de estrutura, uma possibilidade de ganhar estrutura. E aí em março a gente tem a possibilidade de dar síntese. Poxa, o que é isso que eu tô construindo realmente, Como é que eu consigo talvez simplificá-la? Como é que eu ganho maior entendimento disso que eu estou tentando colocar no mundo, É uma carta de florescimento, de contentamento, de plenitude, de prosperidade, de satisfação. E ela é muito interessante aí de vir aí nesse final desse primeiro trimestre. Ou então para muita gente o início do ano, porque o ano para muita gente só vai começar realmente em março. E é engraçado que a gente começa aí com esse clima de síntese, de finalização, de contentamento, de plenitude. É um mês que a gente possa
que a gente pode perceber, né, na nossa vida. O que já deu, mas assim, não naquele lugar de peso, de olha, não consigo mais sustentar isso. Não, olha só, isso aqui, ela cumpriu o seu papel e acabou, né? Nesse lugar de olha, tô satisfeito com isso que aconteceu aqui, mas vou procurar outros caminhos, né? Mas é também uma carta de entendimento das coisas, né? De ganhar perspectiva, de realizar, né? Desse lugar, dessa luz que se acende, né? Olha, entendi isso aqui. Então, mês de março. E aí a gente segue aí no segundo trimestre, mês de abril, com a carta A Justiça. A Justiça é essa carta que vai falar, que pede um equilíbrio, né, das nossas ações, que pede que a gente dê conta dos pratinhos, né? Então, e para isso precisa também a gente fazer um reajustamento, um realinhamento. Eu preciso ficar segurando tudo isso mesmo? É uma carta que nos chama para responsabilidade das nossas ações, né? Uma carta de autorresponsabilidade. É uma carta que vai falar também sobre, obviamente, sobre justiças. Então, talvez aí a gente, um processo que esteja caminhando e enrolando há muito tempo, ele volte a andar nesse mês de abril, ou então questões, né, que a gente se sentia muito injustiçado por algum momento, isso volta, vem à voga, vem como temática aí nesse mês de abril. Mas no nosso dia a dia é uma carta que nos convida a entender, né, as nossas ações, realinhar o que precisa, reajustar o que a balança está pesando demais, que é um esforço demais para a gente continuar carregando aquilo. Então, às vezes, precisa de recalibrar as coisas, de realinhar, né? Coisas que a gente foi levando, assim, meio que empurrando com a barriga, e agora vem alguém, olha só, você se responsabilizou por isso, você não vai, né, dar cabo disso, né? Então, e aí é o momento da gente decidir, eu vou realmente me responsabilizar por isso que eu falei que ia fazer, ou não, eu vou abrir mão, eu vou deixar de lado. Mas também entendendo, né, que a responsabilidade é com os outros e com a gente mesmo, né? Então, se é algo que você não consegue carregar, que você realmente abra mão e diga, olha, seja sincera consigo e com os outros. Abra mão daquilo que precisa abrir mão, né? Entenda o que você dá conta e segue, assim, né? Em termos de saúde, né? Em termos de bem-estar, é uma carta também que nos convida aí, olha só, você não acha que tá consumindo algo demais, né? Comendo demais, jogando demais, né? Vamos reequilibrar isso aí, né? E aí em maio a gente chega aí com o Hierofante. O Hierofante, que é essa carta que vai falar primeiro sobre saberes, sobre essa dinâmica de aprendizado e ensinamento, né? Quem é que ensina, quem é que aprende. Então, essa coisa desse conhecimento, né? Um tema muito importante dentro do Hierofante é o conhecimento. Então, pode ser que a gente descubra novas informações, que a gente entre em cursos, que a gente pesquise mais sobre determinados assuntos que são importantes pra gente, né? É uma carta também que fala desse lugar mais institucional, né? Então, casamentos, igrejas, empregos mais CLT, né? Uma coisa mais organizada, mais estruturada, são temas que estão em voga aí ao longo do mês de maio. É uma carta também que fala dessa questão do pertencimento, da importância que às vezes a gente tem de pertencer a um grupo. Talvez aí ao longo do mês de maio a gente esteja procurando esteja com essa sensação, com essa necessidade dentro da gente de pertencer a grupos, de estar com outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita. A gente pode também sentir uma necessidade de uma educação mais formal para determinado assunto, né? Buscar uma coisa que você, eu tinha só um interesse vago sobre isso, agora eu entro num curso formal sobre aquilo. E é uma carta também que
quando ela aparece, a gente sente a necessidade de honrar os nossos ritos, a nossa fé, né? Aquilo que faz sentido pra gente. É um mês aí, talvez, que a gente volte pra nossa espiritualidade, pra nossa religiosidade, né? Quem tem uma religião e às vezes estava um pouco afastado, sente a necessidade de voltar a frequentar um comprometimento maior, né, consigo e com a instituição ao qual você se identifica, né? Ou então uma pessoa que não tem religião acaba sentindo essa necessidade de procurar algum conforto espiritual, de se integrar, né, a alguma religiosidade, algum grupo religioso ou espiritual de alguma forma. E aí a gente fecha esse segundo semestre, né, com a carta do Eremita. Eremita, que é essa carta que fala, olha, vamos silenciar as vozes externas, vamos voltar para si, para nossa luz interior, né? Vamos parar de ficar ouvindo o que os outros dizem, para a gente escutar a nossa própria voz, né? Então, é um mês aí de silenciamento externo, talvez que a gente não queira estar tanto no mundo, em grupos sociais, em atividades sociais, né? Que a gente esteja mais introspectivo, querendo fazer passeios mais consigo mesmo, estar consigo, né? Coisas que são confortáveis, né, pra gente. É interessante que junho a gente tem aí solstício de inverno, né? Então, a gente tem entrada do inverno aí, que é uma fase mais introspectiva mesmo. Em muitos lugares, né, tá mais frio, que a gente tem uma vontade de ficar mais em casa mesmo, né? Então, tem isso aí também. E aí, o que eu acho interessante a gente notar aqui, que a gente começa o ano com uma energia muito expansiva, com uma energia muito extrovertida, né? Dessa relação com o mundo lá fora, de ir se organizar, né, de estar no mundo com a carta do carro, né? E depois a gente tem a gente já começa ali nesse segundo trimestre, né? Equilibrando as coisas, voltando mais para uma espiritualidade, depois voltando mais para si, né? A gente vem se retraindo um pouco, né? É um ótimo momento aqui em junho para a gente fazer o balanço daquilo que não está funcionando, o que não está, o que a gente quer manter, né? O que faz sentido para a gente, quais são as nossas potencialidades, o que a gente quer manter ao longo do ano, de olhar para si também, né? Ver, ouvir o que seu corpo diz, está cansado, tá bem, né? Quais são os seus desejos, quais são as suas potencialidades, o que você quer para você, né? Que luz interna é essa? Então aí, finalizando essa metade do ano aí com o Eremita. E aí a gente já entra aí nessa segunda metade, né? Nesse segundo semestre, com o Arcano, o Sol, que é essa carta expansiva, essa carta que vai falar sobre prosperidade, que vai falar sobre alegria, vai falar sobre a gente confiar nessa nossa luz interior, na nossa capacidade, né, de fazer, de acontecer, né? É uma carta muito de se colocar para o mundo novamente, né? Interessante que a gente teve ali aquele momento mais recluso e agora a gente já tá indo pro mundo de novo, né? Já tá se expandindo de novo. É uma carta de poder pessoal muito grande, né? Da gente ter energia para fazer as coisas que a gente deseja, da gente entender o que é que a gente quer, né? Uma carta de comunicação, uma carta de ganhos pessoais, de prosperidade, de vitalidade, né? De uma carta muito que nos coloca no mundo novamente. E aí a gente entra agosto com a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, que é essa carta que fala sobre mudanças, né? E mudanças inesperadas, né? A gente não tem muito controle sobre ela, né? Mas, em geral, quando essa carta aparece, em geral, a mudança tende a ser boa, tende a ser positiva. Mas o que pode ser muito desafiador aí para as pessoas controladoras, né? Que não gostam
muito quando as coisas desviam do programado, né? Desviam daquilo que você vinha se organizando. E aí, em agosto, a gente pode ver todos aqueles planos bem bacanas e organizados que a gente fez lá no mês de fevereiro irem por terra, porque veio alguma coisa, alguma situação e mexeu tudo de lugares. O bom aqui da carta da Roda da Fortuna é que quando ela aparece, a gente muda um pouco a nossa perspectiva das coisas. A gente tem a possibilidade de ver novos ângulos, ver outros caminhos, né, que a gente talvez não estivesse vendo até agora, né? Então, da gente ver outras possibilidades, isso é uma coisa muito positiva, assim, que amplia nossos horizontes, que nos faz crescer, né, de uma certa forma, enquanto pessoa. Mas é isso, né? Controle não existe muito aqui. E aí a gente entra em setembro aí com a carta do louco, uma carta que fala do devir, que fala da potencialidade, uma carta que fala de se colocar no mundo, mesmo que a gente não saiba exatamente quais são os próximos passos. É interessante porque a gente tá vindo aí de uma energia da Roda da Fortuna, que seja, olha, as coisas mudaram aqui, não sei pra onde, você não tem controle. E aí, em setembro, tem essa energia do louco que diz, olha, vai pro mundo mesmo assim. Não sabe pra onde vai, não tem importância. Se coloque em movimento de novo. Confie na potencialidade, né, que você tem, confie no devir, confie que as coisas vão se acertar de alguma forma, mesmo que você não tenha o controle. Para quem tem dificuldade, para pessoas controladoras, aí agosto e setembro podem ser meses bem desafiadores, né? Mas eles não são exatamente ruins. São meses que a gente vai ter que soltar um pouquinho a corda, relaxar um pouco e se manter em movimento, né? Mesmo não sabendo, não tendo todas as respostas, não tendo o controle, as rédeas na mão. Mas o louco, ele te permite, ele te convida a uma leveza, ele te permite o erro, ele te permite não saber, né? Esse lugar também de uma certa curiosidade, né? Olha, eu não preciso ter todas as respostas. Para os adultos hoje em dia, olha, o que é isso, né? Alguém dizer para você assim, olha, você tá tudo bem não saber, né? Então, setembro ele vem aí com essa energia do devir, da possibilidade, da leveza, da alegria, da infância, da inocência. Pode ser desafiador, mas ele traz consigo essa energia de novo, sabe? De algo inexplorado ainda. E aí, os últimos 3 meses do ano. A gente entra em outubro com o arcano, o mago, que é essa carta que diz, olha, você tem tudo que você precisa na palma das suas mãos, você não precisa de mais nada. É uma carta de materialização dos desejos, né? De colocar as ideias que vinham fervilhando em prática realmente. Mas é uma carta de foco, de direcionamento, né? Não adianta eu estar fazendo 500 mil coisas e achar que vou dar conta de tudo. Não, eu preciso de um foco, de um direcionamento, né? E aí eu coloco a minha energia naquilo e eu manifesto aquilo. É uma carta também muito de comunicação, dessa conquista, dessa lábia, né? De ganhar as pessoas, ganhar aquilo que você deseja através da sua palavra, assim. É interessante a gente pensar aqui, né? Que às vezes quando a gente solta a corda, quando a gente relaxa, a gente tem uma certa leveza, que são esses 2 meses anteriores aí de agosto e setembro, a gente consegue canalizar alguma coisa para criar e colocar no mundo que talvez quando a gente estava ali com tudo esquematizado, né, talvez a gente não estivesse vendo, né? Então outubro vem aqui para dizer, olha, agora você tem tudo na mão. Você só precisa focar e direcionar que você vai conseguir aquilo que você deseja. Novembro a gente entra com a carta Força, que é uma carta que vai falar sobre vitalidade, sobre energia, mas também é uma carta que fala de como a gente lida com as nossas emoções. É uma carta de inteligência emocional, né? Que ela fala, olha, a força aqui não tá em jogar todas as suas emoções no ventilador, né? E dane-se, fala o mesmo. Nem fingir que não tá sentindo, principalmente aqueles sentimentos que são ditos como desagradáveis, né?
raiva, inveja, ódio, né? Como é que você sente isso e você dá conta desse sentimento e elabora isso no corpo também, né? A força é uma carta que nos pede coragem, estamina, né? Para que a gente dê cabo daquilo, né? Que a gente leve as coisas até o fim, que não deixe esmaecer, que não deixe as coisas, que não fica abrindo mão das coisas no caminho. Não, vamos lá, vamos com raiva mesmo, vamos com medo mesmo, vamos com ódio mesmo, mas vamos dar cabo disso que a gente se propôs a fazer lá no mês anterior, né? Com o mago. A gente colocou algo no mundo, a gente começou algum processo e a gente agora tem que ir até o fim, a gente tem que dar conta desse processo que foi iniciado aí. É possível que esse mês aí de novembro a gente precise de uma paciência, de uma resolução inabalável para que a gente dê conta dessas questões aí que vão aparecer no caminho, né? Então, um mês pra gente ficar atento à nossa energia pessoal, né? Com o que a gente tá gastando ela, se a gente não tá desperdiçando as nossas energias com algo que não tem importância, se a gente não deixando alguns vampiros energéticos aí, né? Acabarem com a nossa energia para que a gente dê conta, né? Ainda mais já novembro, a gente já tá naquela energia de final do ano, as coisas já estão pesadas, já estão cansativas, né? A gente finaliza aí em dezembro com o Arcano Diabo. E aqui, né, a gente já tem novembro, talvez ali cansada, né, segurando uma tensão. E aí a gente entra em dezembro com o Arcano do Diabo, que é o Arcano dos excessos, né, do exagero, né, do muito, do materialismo, né? Então, como é que a gente mantém a compostura aí no final aí, né, do ano de dezembro aí de 2026? Vai ser um mês aí que já é um convite aos excessos, né? Muitas festas, consumismo, né? E talvez esses temas eles vão estar mais proeminentes em dezembro de 2026, porque a gente vai estar sobre essa energia do Arcano Diabo. Então, é um mês pra gente ter cuidado com as extravagâncias, com consumo exagerado, com compulsões, com vícios, com negatividade, né? Com ações que a gente tem, às vezes, para recompensar aquilo que a gente queria fazer, mas não deu, né? Então, um mês que a gente acaba passando pano para algumas questões da família e acaba tendo, né, comendo demais, bebendo demais por conta disso. Agora, nesse dezembro de 2026, provavelmente isso vai estar exacerbado, porque a gente vai estar sobre essa energia. Mas é um mês também que talvez, em termos de trabalho, seja muito próspero, né? Que essa questão da materialidade, ela fica muito em voga sobre o domínio desse arcano, né? Então, assim como a gente talvez gaste demais, quem trabalha com venda acaba vendendo mais também, né? Estejamos mais produtivos, né? De alguma forma aí, ao longo do mês de dezembro. Então, esse foi um vídeo bem longo, né? São muitas informações, é muita coisa. O que eu acho interessante, né, da gente perceber aí nessa energia, né? A gente tem alguns momentos do ano que são muito propícios para novos começos, né? Para viagens, para começar um novo negócio, para começar um novo projeto, né? Que são os meses de janeiro, agora, mês de julho e o mês de setembro, né? Janeiro a gente vai estar sobre a energia do carro, né? Que é essa carta de movimento, de diz, olha, vamos lá. A gente vai ter em julho a energia do sol, né? A gente vai estar mais carismático, né? Que as pessoas tendem a rodear, né? E convencer, esse poder de sedução um pouquinho mais forte, né? Setembro e outubro, né? Setembro com louco, né? Essa coisa de, olha, não sei todas as respostas, mas vou me jogar nesse novo projeto, nesse novo relacionamento, nesse novo empreendimento, né? E aí, logo em outubro, com o mago, a gente tem a energia da canalização, da materialização. Então, uma época muito interessante aí pra gente começar novos projetos, novos relacionamentos, novos trabalhos, mudar de casa, coisas assim do tipo, né? Coisas novas.
vai ser uma época do ano bem interessante. Ao contrário, né, em maio e junho a gente tem ali uma energia mais introspectiva, né? Em maio talvez não tanto introspectiva, mas talvez mais espiritual, né? De um chamamento aí, de uma necessidade espiritual, mas também uma necessidade de pertencimento. Mas o que a gente precisa ver aqui, né, durante o mês de maio, e ter muito consciente, é que caber é diferente de pertencer, né? Então, cuidado aí de quanto a gente se dobra e se desdobra para pertencer, para caber, na verdade, num grupo, numa determinada situação. Que não faz sentido, né? Que não tem para quê. O verdadeiro pertencimento, ele está alinhado com aquilo que a gente acredita, né? De pessoa estar num grupo que se respeita e acredita nas mesmas coisas, né? E aí a gente entra em junho justamente olhando para si, né? Se respeitando, silenciando as vozes externas, né? É uma época introspectiva. Então, uma viagem sozinha é uma época interessante, mas talvez viajar com os amigos talvez não seja tão legal assim, né? Você vai estar destoando, vai estar querendo estar mais introspectiva e fazer coisas com os outros, talvez não vai ser tão interessante. A não ser que seja um retiro, uma boa época para ir num retiro, né? Que você, num espaço que você vai se conhecer melhor, vai silenciar as vozes externas. Acho que, assim, de um modo geral, esse é um ano bastante expansivo, né, que nos convida a se mover bastante, a estar em relação com os outros, a colocar na materialidade os nossos desejos, né, a parar com desculpas, né, a fazer mesmo, colocar a mão na massa, ir atrás daquilo que a gente deseja, né, mas que nitidamente, assim, a gente vai chegar lá no final do ano um pouco saturado, um pouco cansado, né, talvez sem energia, talvez já excedendo, né, então como é que a gente controla isso? Como é que a gente dá conta aí de cuidar da nossa energia ao longo do ano, né? É um ano, né, que vai ser mais expansivo, vai ser mais dinâmico, vai ser um ano de mais movimento. Para quem é muito introspectivo, né, para quem tem dificuldade com isso, como é que a gente lida e cria mecanismos para que a gente consiga lidar com esse movimento, né? Para que a gente consiga lidar com essas dinâmicas todas. E é isso. Essas foram as previsões aí de 2026. Todo mês eu vou trazer aqui um vídeo com o arcano do mês, detalhando um pouco mais quais são as energias do arcano do mês, o que a gente tem a favor, o que tem de desafio dentro dessa energia aí. Essa foi uma pincelada geral para que a gente tenha uma noção, né, de como vai oscilar o nosso ano aí. Espero que esse conteúdo ele seja de alguma forma funcional para você, né? Que ele te ajude a se organizar aí. Se você gostou desse vídeo, aproveita, curta esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai gostar também. Já dá uma salva aí para que você possa se organizar mais para frente, para que você possa ver de novo, se for do seu interesse aí, na hora de se organizar aí para o ano, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.